Olá, meus amigos, aqui é o Luiz Fabiano, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tudo bem com vocês? Eu queria mais uma vez hoje compartilhar os meus sentimentos, os meus pensamentos a respeito de algumas escrituras que eu encontrei durante o meu estudo das escrituras. Lembrando sempre que são somente as minhas opiniões. E eu espero que essas minhas opiniões possam ajudar alguém a entender um pouco mais a respeito do Evangelho, que essas pequenas explicações possam ajudar alguém a compreender um pouco mais as Escrituras. Lembrando sempre que para compreender mesmo tem que ter o nosso estudo pessoal. A opinião das outras pessoas é simplesmente a opinião das outras pessoas. Serve como apoio, serve como alicerce, mas não serve como base para o nosso testemunho, ok? Então, vamos estudar pessoalmente as Escrituras. Mas eu queria compartilhar primeiramente, segundo Nefe, capítulo 13, versículo 3, e diz o seguinte: E da fraqueza será tornado forte, no dia em que minha obra começar entre todo o meu povo, para restaurar-te, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então, da fraqueza será tornado forte. Todos nós queremos ser fortes em tudo, Nós queremos ser fortes, queremos ser inteligentes, queremos ser espirituais. Nós não queremos ter pontos fracos, mas temos. E o Senhor fala nesse versículo aqui que a fraqueza pode se tornar forte com a ajuda dele e também com o nosso próprio esforço. Quando eu li essa escritura, eu imediatamente correlacionei com Éter 12, 27, uma escritura bastante conhecida que diz o seguinte: E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei a sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque, caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Esses dois versículos se correlacionam, certo? As coisas fracas podem se tornar fortes de acordo com a nossa fé no Pai Celestial, com o nosso esforço, com a nossa honestidade, porque o Senhor também precisa saber do nosso íntimo, o porquê nós queremos ficar forte naquilo. Se for para ficar forte, para passar por cima de outra pessoa, não adianta, não vai servir. Mas se for para nos fortalecermos pessoalmente e fortalecer os outros, o Senhor vai nos abençoar. Usando essas duas escrituras, dá para perceber que o Senhor quer o nosso bem, que Ele quer que nós nos tornemos fortes. Porém, uma outra escritura nos dá um certo alerta. Segundo Nefe, capítulo 9, versículo 28, que diz o seguinte: quão astuto é o plano do maligno! A vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Então, como é que essa terceira escritura se correlaciona com as outras duas que falam que as coisas fracas podem se tornar fortes para nós? Essa terceira escritura, no meu entendimento, fala que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio conhecimento. Por quê? Porque à medida que nós vamos tendo conhecimento das coisas, nós podemos ter a tendência de ficar um pouquinho soberbos, um pouquinho orgulhosos, vaidosos, como diz aqui, insensatos, só porque adquirimos um pouquinho mais de instrução. Então, fica esse alerta para que nós possamos, sim, buscar ser melhores em cada coisa, nos nossos pontos fracos. Porém, tomar cuidado com a vaidade, com a insensatez, com o orgulho, para que esse nosso conhecimento, esse nosso ponto fraco que se tornou forte, não seja motivo para pisar em cima de alguém. Tá certo, pessoal? Fica aí a dica para todos nós, Tomarmos cuidado com o orgulho, com a vaidade e com a insensatez. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu, até mais.